Ei, hoje eu trouxe você um lugar muito peculiar para falar sobre a responsabilidade de ser sal. Você sabia que você é o sal da terra? Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre isso no nosso Devocional Vlog. Vamos lá? Bem, para falar sobre sal, olha onde eu te trouxe. Numa salina. Pessoal, essa é a salina Maré. Ela abastece de sal toda a região oceânica do Rio de Janeiro. E nada mais peculiar, não é mesmo? Para falar sobre sal da terra, vou te trazer no lugar onde é produzido o sal. Veja, o processo de produção do sal, ele se inicia aqui quando a água do mar é armazenada aqui. O sol, por sua vez, seca e evapora a água e faz com que o sal fique na terra, dessa maneira. E é aqui que nós vamos falar sobre o nosso assunto de hoje. Certa vez, Jesus classificou seus discípulos como sendo luz do mundo e sal da terra. A luz, como todos nós sabemos, tem como principal característica iluminar. E aonde há luz, as trevas não podem resistir, não é mesmo? Mas o sal tem uma finalidade muito complexa e eu quero desenvolver esse assunto com você. O sal tem como principal função dar sabor aos alimentos, mas também os preserva e evita sua deterioração. Mas por que Jesus nos classificou como sal da terra? Qual a relação disso com a nossa vida prática? Num passado distante, não haviam formas eficientes de conservar os alimentos durante muito tempo. E o sal era usado para isso. E era usado para que os alimentos não entrassem em decomposição de forma rápida e pudessem ser armazenados para serem consumidos posteriormente. Num outro momento, o sal também era usado como moeda de troca e era muito, mas muito valioso. Tanto é que alguns reis pagavam os seus soldados com sal. Quando cremos em Jesus e a nossa vida cristã se inicia, também se inicia dentro de nós um processo invisível. E o primeiro estágio dele é a salvação, que tem por finalidade livrar o homem da condenação que paira sobre os ombros do mundo. E o segundo estágio é a santificação. A salvação, ela livra o homem da condenação do mundo. Mas a santificação tira o mundo de dentro do homem. Dentro do processo de santificação está o discipulado. A palavra discipulado vem de discípulo. E no discipulado nós aprendemos a sermos discípulos de Jesus. E isso é de suma importância para a nossa maturidade cristã. Ao contrário do que muitos pensam, o discipulado não se restringe tão somente aos novos cristãos, aos novos na fé. Mas ele faz parte de um crescimento cristão. Todos nós precisamos ser discipulados. Acontece mais ou menos assim. Nós aprendemos a palavra, o Espírito Santo, por sua vez, nos convence de pecado e do juízo vindouro, e isso vai aumentando a nossa fé, ou seja, nos santificando. Por essa razão, a palavra vai nos afirmar que nós não devemos deixar de congregar como igreja. Porque é na igreja que nós somos discipulados. É na igreja que nós ouvimos e aprendemos a palavra de Deus. É na igreja que nós aprendemos a caminhar como irmãos. É na igreja que nós aprendemos a ter comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos em Cristo. É na igreja que o Senhor quer que nós estejamos. E é na igreja que nós devemos estar. Não devemos procurar na igreja um lugar perfeito, um lugar livre de erros ou livre de circunstâncias que nos entristecem. Até porque
A igreja é um hospital espiritual. É uma reunião de pecadores, de pessoas imperfeitas que estão buscando o mesmo propósito, buscando santificação. Dessa linda praia é que é retirado o material para ser usado na salina. Mas a propósito, quando estamos nos santificando, também estamos amadurecendo. E com isso somos capazes de reconhecer e desenvolver os nossos dons espirituais. E o que são dons espirituais e para que eles servem? Dons espirituais são presentes de Deus para exercermos o nosso chamado. Por falar nisso, qual o seu dom? Você já descobriu? E se sim, para que você tem usado ele? Espero que seja para a obra de Deus. Quando reconhecemos os nossos dons espirituais e aprendemos a usá-los para a obra de Deus, para a glória de Deus, o Senhor fica livre a nos direcionar ao nosso propósito de vida, para aquilo que nós fomos criados. Ele nos direciona para a obra dele, para fazermos aquilo que ele nos chamou a fazer. Qualquer interrupção nesse processo impede que estejamos completos e firmes na obra de Deus. E isso pode ser um desastre. Você já parou para pensar que é muito difícil manter um crente e é muito mais fácil criar um filho espiritual e discipulá-lo e engajá-lo numa igreja? Talvez isso aconteça porque em algum lugar deixamos de seguir o nosso processo de crescimento espiritual e nos tornamos eternos bebês espirituais. E após todo esse processo, nos tornaremos o sal da terra, quando formos crentes maduros e nos afastarmos de tudo aquilo que se coloca entre a vontade de Deus para as nossas vidas e a nossa própria vontade. A Bíblia vai dizer que nós só seremos reconhecidos como discípulos de Jesus quando muito nos amarmos. E só poderemos amar muito quando percebemos que muito somos amados. Aí sim seremos o sal da terra. A verdade é que nos tornamos o sal da terra quando a nossa comunhão com Deus é tão profunda e saborosa que as pessoas que não conhecem a Deus têm o desejo de conhecê-lo, só por conta da nossa profunda comunhão com Ele. Nos tornamos o sal da terra quando aqueles que não conhecem a Deus têm o desejo de conhecê-lo só por causa da comunhão que levamos com Ele. E isso é ser sal na prática. E essa é a nossa responsabilidade enquanto sal. Crescer na obra de Deus, assim como Jesus crescia em sabedoria e graça, para estar pronto ao seu ministério. Afinal de contas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Pessoal, eu fico por aqui. Medite na palavra de Deus durante toda essa semana. Se esse vídeo abençoou você, me ajude a testemunhar de Jesus por aí. Compartilhe com um amigo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe a palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você não perca nada daquilo que postamos por aqui. Curta o vídeo, assim essa plataforma entende que ele é relevante e recomenda para outras pessoas. E não se esqueça, Deus está falando. Você está ouvindo? Até a próxima semana. Um forte abraço.